Bom dia! Eu me chamo Maria Cristina, todo mundo me conhece por Cristina Tavares, e eu estou aqui para contar uma história bem legal. E eu quero dizer uma coisa primeiro: essa história é para atingir crianças e adultos também, hein? Então eu conto com você. Sabe como? A gente quer que essa história vá ao encontro de muitas crianças, e para isso você precisa apertar o link, aí apertar uma curtida, tá bom? Por favor, faça isso. Vamos lá para a história. Olha só, Jesus tinha alguns amigos. Vocês sabem que ele conseguiu 12 discípulos para caminhar com ele, né? Então esses discípulos ali ficavam ali pescando por ali para aqueles lugares, e Jesus reuniu aquelas pessoas para conversar com eles sobre as coisas do alto. E Jesus tinha uma linguagem muito especial, e ele falava através de parábolas, umas histórias bem legais. E hoje ele tinha uma história bem legal para contar para esses amigos dele, para a multidão que com certeza andava com ele, junto com ele. E ele começou a contar uma história bem legal, que era a parábola do semeador. E ele começou dizendo assim, para aquele pessoal que se reunia sempre com ele para ouvir suas grandes histórias. E o semeador saiu a semear, e a sua primeira semente caiu em terra. As primeiras sementes caíram em terra seca. E logo essas sementes foram apanhadas pelas aves, porque as sementes ficaram ali expostas. As aves imediatamente vieram e comeram as sementes. O semeador continuou semeando, e ele semeou em pedras áridas, com sol escaldante. Que pena, aquela semente não foi adiante. Olha só, suas raízes não aprofundaram. Que pena. Não produziu semente, não produziu fruto. E ele continuou. O semeador não parou de semear, continuou ainda semeando. Agora ele jogou suas sementes num terreno onde tinha muitos espinhos. E a sua semente cresceu, mas cresceu no meio dos espinhos, e ela não conseguiu sobreviver porque ficou sufocada no meio dos espinhos e não conseguiu dar frutos. Mas o semeador não desistiu. O semeador continua ainda a sua semeadura. Semeou em terra fértil, terra boa, e essa produziu 100 por 1, deu frutos bons. Olha só, esse semeador conseguiu produzir frutos bons. E Jesus, como tinha muita sabedoria, e os seus discípulos perguntaram: Senhor, como é mesmo a lição que o Senhor deseja nos dar através dessa história? Jesus disse: sim, eu darei uma lição muito especial para aqueles que me seguem. Aqueles que não conseguem entender ficarão com as parábolas, mas vocês vão entender coisas lindas sobre o reino. E Jesus disse: vocês sabem o que significa semente? A semente é a palavra de Deus. Então Jesus passou a falar com seus discípulos, explicando para eles cada parte daquela parábola, o significado. Sabe quando a semente caiu ali e os pássaros pegaram a semente rapidamente? Então, é o coração da pessoa quando ela lê a palavra de Deus, quando ela conhece as coisas boas de Deus, mas logo vem o inimigo e tira aquela coisa boa dela. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer ela perto de Deus, quer logo tirar ela de perto de Deus, não quer que ela seja salva, não quer que ela conheça Jesus, não quer que ela conheça as coisas boas de Deus, quer que ela fique triste, quer que ela sempre fique desanimada.
Aquela semente que caiu lá nas pedras, lá onde estava bem árido, bem pedregoso, são as pessoas que aprendem a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas o conhecimento fica muito supérfluo, fica só ali, raso, aquele conhecimento raso, pouco conhecimento, não aprofundam, não criam raízes fortes. Logo, quando vem um problema, elas se abatem, elas caem, elas não têm forças. Elas não criam forças, elas não ficam fortes. Por quê? Porque elas não aprofundam em conhecer realmente Deus de verdade, né? Então, logo elas esmorecem, logo elas se desanimam. Aquela semente que caiu lá nos espinhos e que ficou sufocada, é como uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, gostou demais, mas não quer abrir mão das suas coisas, não é? Não quer abrir mão das suas riquezas, não quer abrir mão das suas coisas boas que tem, os deleites da vida, não quer abrir mão do mundo, de tudo que o mundo oferece. Então as coisas do mundo sufocam. E aí o que acontece? Ele não aguenta, ele tem que fazer opção. E ele faz opção pelo mundo. E ele fica alienado pelo mundo, pelos espinhos do mundo, e esquece das coisas boas de Deus. Ele prefere isso e, consequentemente, não vai dar fruto nenhum. Mas aquele que deixou ser plantado, aquela semente que nasceu naquele solo bom, que acolheu aquela semente, e a semente da semente nasceu aquela planta, e da planta nasceu fruto, e que deu aquela árvore. Olha só, dessa é como se fosse uma pessoa que ouviu a palavra de Deus e que colocou ela dentro do coração e que se propôs a viver a palavra de Deus de verdade e aceitar Jesus como seu Salvador e aceitar Jesus como seu Senhor. Porque aprender a palavra de Deus também é vivenciá-la. Aprender a palavra de Deus é testemunhá-la. Porque não adianta você aprender a palavra de Deus e não vivê-la. E agora eu pergunto para você, qual é a sua história? E qual é o solo, qual é o terreno da sua vida? O terreno da sua vida é assim? As aves vêm e roubam a sua semente? O terreno é árido, pedregoso? Você não cria raízes? Tem espinhos que te sufocam? Ou é uma terra fértil, boa, que pode plantar e dar 100 por 1? Conta pra mim. Até a próxima. Beijo.